sobre o funcionamento do ser humano, sobre como é que nós funcionamos, por que fazemos o que fazemos, do jeito que fazemos, da maneira que fazemos. As Escrituras nos dão muitas pistas sobre isso. Nenhum homem aqui que tem um mínimo de sensatez compra um carro novo e não tem uma noção básica do funcionamento dele. Sabe que tem um nível de quilômetros para trocar o óleo, e a gente respeita essas coisas. Então entendam a minha mente, para eu começar com os irmãos. Um pai é um ser humano, é uma pessoa. Uma mãe é um ser humano, é uma pessoa. Um filho é um ser humano, é uma pessoa. Um líder de uma localidade é um ser humano, é uma pessoa. Uma criança é uma pessoa, é um ser humano. Uma ovelha aqui na igreja é um ser humano. E às vezes a gente, como pregador, a gente quer ajustar os relacionamentos sem dar uma clareza para os irmãos de como é que é o nosso funcionamento, como é que a gente funciona, por que a gente faz o que faz, do jeito que faz. Vocês estão entendendo? Por exemplo, vou dar um exemplo simples. Todo adolescente é desastrado. Por quê? Porque ele estica. E o cérebro leva meses para corrigir as novas medidas. Então, enquanto ele esticou em algumas poucas semanas, 2, 3 meses, o cérebro pode levar 1, 2 anos para se ajustar às novas medidas. Quanto pai não bronqueia com um filho adolescente porque ele apertou demais o irmão? Ele não tem noção, o cérebro não tem. Ele derrubou o copo na mesa de suco. Quantas vezes a gente reage mal por não ter uma noção adequada? Então, o que eu estou querendo fazer com os irmãos? Eu estou querendo estudar o básico para a gente iniciar. E aí, à medida que a gente evoluir, a gente então para e entra na questão do comportamento e do porquê a gente faz o que faz, como que a gente deve corrigir isso, a maneira de proceder, tudo bem? Então eu vou estudar com vocês, um estudo em Gênesis, está descrito aqui assim: no dia que o homem foi criado, segundo a sua espécie. O que eu quero estudar? Segundo a sua espécie. Eu quero dar uma olhadinha nisso com vocês, olhando nós, os seres humanos, tá bom? Abram, por favor, Gênesis, capítulo 1, versículo 11 e 12. Diz assim: E disse Deus: produz a terra relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas, que deem frutos segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra, e assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o terceiro dia. Queridos, vocês são de uma região rica em produção de alimento, de fruta. Cada espécie gera segundo a sua espécie. É uma regra que Deus criou. A genética pode melhorar algumas características, mas não pode mudar completamente a natureza. A genética não dá conta de fazer isso. Então, por exemplo, eles estão produzindo soja que tenha mais resistência à seca. Eles conseguem fazer isso, que produza um pouco menos, que tenha um pouco menos de necessidade de água. Isso é possível fazer. Mas você não pega uma semente de soja e faz ela produzir milho, porque não é segundo a espécie.
Então, a primeira vez que eu me deparei com essa expressão foi num estudo teológico que um irmão muito querido estava dando, e eu nunca tinha me deparado com essa palavra. Tudo é uma questão de natureza. A natureza funciona assim. Quando você não sabe explicar o porquê que alguém faz do jeito que faz, o que você diz? O sujeito tem uma natureza difícil. Nós mesmos temos isso instalado dentro de nós. Então a Bíblia está mostrando que as plantas, elas funcionam segundo a sua espécie. E apesar de toda a mudança que tem, de todo o conhecimento que tem, você não tem possibilidade de transformar a natureza, a espécie que está dentro da pessoa. Questões comportamentais nós mexemos. Uma pessoa irritada pode deixar de ser, ainda que seja ímpio. Uma pessoa mal educada tem condições de ser bem educada, ainda que seja ímpio. Então o ser humano, ele tem condições de trabalhar algumas características dentro dele, mas ele nunca vai deixar de ser um animal, um ser humano. Ele nunca vai deixar de ser o ser humano que ele é, né? Então nós temos que entender essa questão que Deus faz segundo a sua espécie, tá? Mas o texto avança. Quando você vai para o versículo 21, diz assim, nós passamos o 4º dia, aí no 5º dia, versículo 21 diz assim, criou, pois Deus, os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoam as águas, segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. No 5º dia, Deus cria os peixes e as aves. Então, no 5º dia, nós não temos os animais criados no 5º dia. Os animais foram criados com o ser humano no 6º dia. No 5º dia foi criado os peixes e as aves, segundo a sua espécie. Um corvo faz o que um corvo faz. Ele não vai ser um gavião nunca. Uma lagartixa não vai virar jacaré. Apesar de ter o mesmo jeitinho. Você está entendendo? Na nossa região a gente brinca às vezes, quem nasceu para ser lagartixa não vai ser jacaré nunca. Por quê? Porque não é da mesma espécie. Então Deus criou dessa maneira. Então Deus criou a fêmea, criou o macho, criou cada pássaro de uma forma, com uma finalidade, para uma coisa. Então assim, Deus faz tudo pensado. Em tudo Deus tem propósito, nada é à toa. E a primeira coisa então que o texto bíblico está nos ensinando é que é segundo a sua espécie. Pois bem, mas no 6º dia, quando eu e você fomos criados, ali na figura de Adão e Eva, é repetida a mesma coisa. Diz assim, versículo 24. E disse também Deus, produz a terra seres viventes conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus os animais selváticos segundo a sua espécie, e os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Queridos, no 6º dia, quando nós fomos criados segundo a sua espécie. Não, os teólogos, quando eles estudam essa porção, eles dizem o seguinte: como nós fomos criados
no mesmo dia que os animais, o que nos torna a imagem e a semelhança de Deus é a consciência e a moralidade. Então nós temos consciência de certo e de errado. Então nós não fazemos coisas estúpidas ou graves. Então, por exemplo, um leão pode matar os filhotes de um outro leão, sem peso nenhum. Ele está fazendo aquilo para preservar a espécie dele, a raça dele, a descendência dele. Ele está fazendo isso com essa finalidade. O ser humano, ele nasceu com uma consciência. 1 Coríntios nos ensina que Deus deu para todo ser humano uma consciência de certo e de errado. Como é que Deus vai julgar os índios do Brasil quando o Brasil não tinha sido descoberto? Eles não ouviram falar de Cristo. Como é que Deus vai fazer para julgá-los? Deus vai usar a consciência que Deus colocou dentro deles, porque é uma consciência que acusa ou nos liberta, diz o texto bíblico. Então esta consciência que vai fazer isso com esses índios, né? Então os estudiosos dizem que a diferença está nesse ponto, no ponto de que nós temos uma consciência das coisas, um instinto relacional de alguma forma, e os animais não têm isso. Apesar que tem animais que beiram, que se aproximam muito do ser humano. Então, por exemplo, nós temos espécies de pinguins que são fiéis a vida toda. Nós temos aves que têm fidelidade a vida toda. Eles se juntam e nunca mais se afastam um do outro, que é um instinto que Deus colocou dentro do ser humano. Então, tudo é segundo a sua espécie. Está dando para os irmãos entenderem? Então, nós temos que compreender que quando fazemos o que fazemos, não é apenas uma questão comportamental. Tem coisa dentro de nós que está encalacrado na natureza, mas encalacrado. Abram, por favor, nós já vamos voltar para Gênesis, mas abram, por favor, em 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 22, diz assim, 2 Pedro 2, 22, diz assim: com eles aconteceu certo adágio verdadeiro, com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Então o texto está dizendo que o porco voltou para o vômito, o cão voltou para o vômito e o porco voltou para o lamaçal. Queridos, pensa comigo, por que um porco vai para o lamaçal? Por que o porco não volta ao vômito? Ele é porco. A gente não ia estranhar. Mas por que ele não faz isso? Porque não é da natureza. Por que um cão late? Você vai falar, porque ele está inseguro, porque ele está alertando. Não, ele late porque porque é da natureza. Por que ele não vai grunhir como o porco faz? Porque não é da natureza. Tudo é uma questão da natureza que está dentro de nós. Então a natureza, ela tem um peso enorme na nossa conduta e na nossa ação. Ela reflete, ela é quem põe para fora porque fazemos determinadas coisas que fazemos. Eu vou mostrar, eu vou abrir agora. Nós temos 3 coisas, Gênesis 1, Gênesis 2 e Gênesis 3. Dali em diante, a história é contada em cima da natureza que esses 3 capítulos revelam para nós. Então, toda conduta, você pode sentar comigo e perguntar qualquer coisa sobre seu filho, sobre seu casamento, que se eu espremer com jeito,
eu vou chegar em Gênesis 1, Gênesis 2 ou Gênesis 3. Eu vou chegar ali. Por quê? Porque como eu estou tentando explicar para os irmãos, o que é da natureza é diferente do que é comportamental. Os meus filhos diziam que eu era bravo. Mas qualquer pessoa da igreja dizia que eu era um poço de serenidade. Por quê? Porque fora eu vendi uma imagem. Mas dentro eu era o que a minha natureza revelava que eu era. Vocês estão me entendendo? Em geral, a gente é o que a gente é dentro da nossa casa. Ali é que é refletido o que de fato está dentro da gente, né? Alguns são tão transparentes que refletem o que são em qualquer lugar, né? Mas outros, como eu, que tinha muita necessidade de aceitação, então eu jogava uma ideia. Para os de fora e para os de dentro eu já tinha aceitação. Então eu era quem eu era. Então assim, o que eu quero ver com vocês? Essa questão do que está dentro de nós, certo? Primeiro ponto, Gênesis 1. Gênesis 1, 26. O texto bíblico diz assim, volta lá, Gênesis 1, 26, por favor. Façamos o homem conforme a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes, os animais e as aves dos céus. Tá? Então façamos o homem conforme a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. O ser humano retrata quem Deus é. Mas ele retrata em quê? Como eu falei para os irmãos, os teólogos vão dizer que retrata na moralidade e na consciência. Mas, meus queridos, eu vou dar uma aprofundada no texto, tá? Os teólogos estão certos no que eles estão dizendo, mas eu vou olhar o texto de uma perspectiva relacional, de funcionamento do ser humano. O texto bíblico diz assim, façamos. Quantos estão fazendo, se está no plural? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Primeira coisa que o ser humano retrata a Deus. O ser humano foi criado para relacionamento. O ser humano foi criado para relacionamento. Primeiro com Deus, depois uns com os outros. Está na nossa natureza. Sem o pecado, seria tudo perfeito. Mas com o pecado, vocês querem ver como é que fica? Vem aqui um pouquinho. Você está aqui perto, irmão. O pecado distorceu a gente. Então, com o pecado, meu irmão, mas que saudade! Ai, que bom te ver, como eu te amo, que saudade! Exagerado. Obrigado. Aliás, mas tem gente que vira e diz, digamos que eu vou dar um abraço. Tudo bem? Tudo bem. Por que que um é assim e o outro é assim? Porque o pecado distorceu essa perna do relacionamento dentro de nós. O pecado estragou o que seria perfeito e santo. Nascemos estragados. Por isso que tem criança que te cumprimenta assim, quando te cumprimenta, e aí fecha e não dá conta. E já tem outras que vêm, que correm, que abraçam, e se brincar chama de papai ou mamãe. Vocês estão entendendo? Por que isso dentro de nós? Porque, em primeiro lugar, fomos criados para relacionamento. Então imagina que o César, quem o César é, a identidade do César é construída em cima de duas pernas. A primeira nós já levantamos, façamos. Está dentro da nossa natureza o relacionamento. Você está entendendo? O autismo, que é uma coisa bem falada hoje. Então a pessoa, o autista, em geral, não cruza o olhar, se for um autismo grave. Ele não vai nem cruzar o olhar.
Ele não dá conta de toque, de abraço, ele não consegue fazer isso daí. Isso daí é um caso extremo do que o pecado fez. Quer dizer que é uma questão pecaminosa do autista? Claro que não. Isso, em geral, está ligado ao funcionamento do cérebro. Não tem nada de pecaminoso nisso daqui. Há alguma coisa, não se sabe se é exógena, endógena, se é de dentro, se é de fora, não se sabe por que é, mas o ser humano nasce com essa dificuldade. Tem algumas crianças que têm fobia social. Não conseguem sair do quarto, não conseguem fazer coisas, não conseguem cumprimentar pessoas, ficam enterradas nos jogos o tempo inteiro, virou uma praga isso hoje. Por quê? Porque esta perna está refletindo esse problema. Os irmãos estão me entendendo? Queridos, o que eu estou falando é altamente espiritual. Porque quando a gente para e olha Jesus, Jesus tinha uma perfeição nessas duas pernas. Então a primeira perna, a perna do relacionamento, segundo a sua espécie, todo ser humano foi criado para se relacionar, mas o pecado fez a gente nascer de alguma forma estragado nisso, tá? Segunda perna, o texto bíblico diz assim: domine ele sobre os peixes, os animais e as aves. Segunda perna, trabalho. Todo ser humano foi criado para o trabalho. Goste ou não. Todo ser humano foi criado para o trabalho. Então todo ser humano tem que ter um sentido nessa vida. Ou eu faço isso daqui bem feito, eu gosto de fazer isso, eu ajudo tal pessoa, tal empresa, à medida que eu faço isso daqui. Então esta é a segunda perna que está dentro da nossa natureza. Alguns nascem com a perna do trabalho ligada à preguiça. Essa é a pergunta que vale $1 milhão. Se alguém souber como trabalhar um preguiçoso depois dos 30 anos, eu tô querendo saber, viu? Depois dos 30, porque antes é possível, né? É igual o insensato, como corrigir depois dos 30 anos, porque parece que calcifica dentro da pessoa. Então, essas duas pernas estão dentro de todo ser humano. A perna do relacionamento dá uma coisa chamada segurança. A perna do trabalho dá uma coisa chamada significado. Então eu tenho um sentido nessa vida, um significado nessa vida, à medida que eu vou me descobrindo como trabalhador. Qual é a prova bíblica do que eu estou falando para vocês? Deixa eu dar alguns textos que provam para vocês o que eu estou falando. Mesmo em Gênesis, você discorre no texto, você vai chegar ali pelo versículo 20, 21, o Senhor vira para Adão e Eva e diz assim: dominem a terra e comam do melhor dela. Tinha trabalho em Gênesis 1? Tinha. Não tinha cardos e abrolhos, mas tinha trabalho. Eles tinham que governar a terra. Ou vocês acham que eles iam fazer isso daqui e o fruto ia estar na mão dele e ele ia comer? Deus não ia dar a ordem para comer o melhor da terra se ele não tivesse que levantar a mão, pegar um fruto, comer daquele fruto. Então, o trabalho seria uma coisa natural, sem o suor do rosto, sem os cardos e abrolhos, sem o peso que veio lá em Gênesis 3. Então, você quer ver uma outra prova bíblica? Jesus era filho. Relacionamento. Mas Jesus também era servo. Trabalho. Em João 5 ele diz assim: meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Porque o ser humano foi criado para o trabalho. Gente, essa geração que está vindo, tem muitas crianças aqui, essa geração que está vindo vai ser uma geração complicada. Por quê? Porque é uma geração que não tem que fazer esforço.
Na minha época, a TV era branca e preta. E para funcionar bem, você tinha que pegar um bombril e colocar na antena, você tinha que pegar um garfo e colocar lá na antena para ver se cortava a estática, se melhorava um pouquinho o sinal. Então você tinha que levantar, algumas vezes você ia lá na TV, ajeitava e ficava segurando e olhando. Quem viveu essa época aqui? Olha lá, isso daí é um esforço enorme hoje em dia, com o advento da Alexa. Eles só falam: Alexa, tal canal. Gente, eles não têm que fazer esforço nenhum. Essa perna vai ficar problemática. Porque como é que você cria um filho sem o esforço que essa perna exige? Vocês estão conseguindo me entender? Então, o texto bíblico está dando pistas para nós do nosso funcionamento. Então, essa perna de relacionamento vai dar segurança. Essa perna de trabalho vai dar significado. Agora, você quer ver? Você se converte. Uma outra prova bíblica. Você se converte. Imediatamente você é feito filho de Deus. Mas a todos quantos o receberam, deles o poder de serem feitos filhos. Aqui. Certo? Porém, você nasce de novo, o Espírito Santo vem sobre você, te batiza com pelo menos um dom: serviço. Vocês estão vendo as pernas compridas? Vocês estão vendo a nossa natureza? Então, meus queridos, vocês vão ter que... Nós temos que entender esse funcionamento nosso para a gente conseguir trabalhar os nossos. Né? Tudo que a gente quer é mudar o comportamento dos nossos. Se você tem um filho mais seco, você quer que ele seja mais afetivo, aí você briga com ele. Mas não adianta querer mudar o comportamento se não mudar o entendimento. É o entendimento quem tem que ver aquilo que está acontecendo. Vocês estão me entendendo? Eu pego muitas mulheres casadas que dizem assim: César, saber de uma coisa? Não vou me entregar para o meu marido, não. Entregar não sexualmente, entregar afetivamente. Não vou não. Mas querida, é um princípio bíblico. César, sabe por quê? E se ele me deixar? E se ele me trair? E se ele me abandonar? Então, para não ter o risco da dor, fazem o quê? Não vivem essa perna do relacionamento. Vocês estão me entendendo? Então, qualquer uma das duas pernas pode ser um problema. Então, tem gente que é extremamente trabalhador e é um saci. Não tem a perna do relacionamento. Tem gente que é extremamente relacional, mas não tem a perna do trabalho. Tem gente que tem as duas pernas mirradas. Ele faz um esforço em tudo. Vocês estão me entendendo? Por quê? Porque nós não sabemos, está ligado à natureza que nós nascemos, ao jeitinho que a gente nasceu, e está ligado ao comportamento que a casa dá para nós. Então, às vezes, a casa melhora ou a casa piora a gente. Vocês estão conseguindo me entender? Só que agora nós estamos entendendo essa realidade. Opa, peraí, eu tenho um problema aqui. Gente, quando a gente explica isso nos aconselhamentos na igreja, quando você explica essas duas pernas, mas faz tanto sentido. Mas faz tanto sentido, mas tanto sentido. E aí as pessoas começam a ver e ver o que elas precisam corrigir. Tem algo ainda importante no texto. O texto bíblico diz assim: o que vem primeiro, o façamos ou o domine? Qual a primeira perna? Relacionamento. Então prestem atenção. Esse daqui
seria um desenvolvimento normal. Eu me relaciono e eu trabalho visando o relacionamento. Eu me relaciono e eu trabalho visando o relacionamento. Isso é uma coisa normal. Alguns de nós colocam o trabalho na frente do relacionamento. E aí o crescimento é lento. Ele até ocorre, mas ele ocorre de uma forma lenta. Vocês estão me entendendo? Quantas mulheres aqui não pedem para o marido trabalhar um pouquinho menos? Não levantem a mão. Ainda. Quem sabe amanhã a gente começa a levantar um pouco mais a mão, né? O trabalho com o pecado, com o advento do pecado, o trabalho em excesso, ele é o vazio de Eclesiastes. Vaidade de vaidade. Tudo é vaidade. Mas o trabalho, quando visa pessoas, relacionamento, aí é diferente. Então aí ele tem um sentido, porque a única coisa que é eterna nesta terra é gente. Pensa comigo, gente. Isso daqui vai pegar fogo. Meus irmãos, por que Deus está queimando a Europa? Por que vocês acham que Deus está queimando a Europa? Por que Deus queimou o Pantanal? Por que está queimando a Amazônia? É os homens que estão fazendo, é o governo, é a política. Gente, Deus não faz nada à toa, não cai uma folha sem que Ele permita. Imagina se uma floresta vai incendiar sem a permissão dele. Por quê? Porque Ele está dizendo para o ser humano que agora Ele vai encerrar tudo em fogo. Os elementos abrasados se desfarão, diz Pedro. Então Ele está mandando um recado para crentes e ímpios. Por que vocês acham que está esquentando? A gente desmatou demais. Gente, está esquentando porque Ele determinou que vai terminar tudo em fogo. Não dá para pegar fogo se não esquentar. Vai esquentar e vai pegar fogo, porque esse é o fim de todas as coisas. É assim que Deus determinou que seria. Então nós temos que entender que Ele está comunicando para nós pararmos e olharmos para dentro de nós o sentido disso daqui. Vocês estão entendendo? Pronto, falei essa primeira natureza. Mas agora eu preciso trabalhar um pouquinho mais com vocês a respeito disso daqui, tá? Mas essa é a primeira natureza que temos. Por que Deus criou Adão e Eva? Para a sua própria glória. Qual é o propósito do Senhor? Porque Deus não tinha necessidade de nada. Então o irmão Stephen, que faleceu agora há uns 2, 3 meses aí talvez, o irmão Stephen, ele diz algo curioso. Ele estuda 1 Coríntios e ele estuda aquele versículo de 1 Coríntios 1:9, quando diz assim: fiel é Deus, o qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. E ele estuda esse versículo e ele diz o que eu vou falar agora para os irmãos. Ele diz o seguinte, que na eternidade, Pai, Filho e Espírito estavam reunidos e falaram assim entre si: vamos colocar um quarto elemento nessa comunhão? Mas vamos. Vamos colocar um quarto elemento para ele ter a mesma comunhão que nós temos entre nós? Vamos, que é a glória dele. Transmitir para esse quarto elemento a glória dele. Vamos. Mas a palavra comunhão significa ter algo em comum. Então, o homem e a mulher precisariam ter algo em comum. O que a Trindade tinha que o ser humano não tinha? Ele foi criado à imagem e à semelhança, façamos, domine. Mas o que faltava para ele poder participar daquela bendita comunhão? Faltava a vida. Por isso Deus plantou no Éden a árvore da
Quem é a árvore da vida? A própria pessoa do Senhor Jesus. Existem 3 palavras para a vida na Bíblia: psique, bios, psique de onde vem psicologia, é traduzido por psique, bios de onde vem biologia, o estudo das coisas naturais, e a outra palavra é zoe, que significa vida de Deus. Então faltava para Adão e Eva a zoe de Deus. O que Deus fez? Plantou a árvore no meio do jardim. E Deus não queria que Adão e Eva fossem obrigados a comer. Por isso Ele deu uma ordem: de toda árvore você pode comer, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, que está no meio do jardim, dessa não comereis, porque no dia que você comer você vai morrer. Então Deus autorizou, só que o homem não comeu, comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então o homem precisava ter comido para dentro de si vida. Se ele tivesse comido vida, ele seria pertencente a essa comunhão. Guarda essa palavra. O ser humano foi criado para pertencer. O ser humano foi criado para pertencer. Está na natureza do ser humano. Ele foi criado para ser de alguém. Porque quando aprouve a Deus criá-lo, Deus o criou para si mesmo. Está fazendo sentido? Então, o instinto natural dentro de nós é pertencermos a alguém. É sermos de alguém. Esse é o instinto natural. O IBGE, há cerca de 12 anos atrás, estudou as torcidas de futebol no país. Aqui em Rondônia tem torcida, mais ou menos, não é muito de... Mas se eu levantar aqui os são paulinos, os corintianos, os flamenguistas, vai sobrar, né? Vai ter gente aí, né, irmão? Vai ter gente aí. Sabe o que o IBGE descobriu em todas as torcidas? Sabe o que eles diziam? Eles diziam assim, era uma das perguntas: por que você pertence a essa torcida? Qual era a resposta? Porque eles são, para mim, como uma família. Por que o ser humano busca a trupe dos motoqueiros, a trupe dos cowboys, a trupe dos São Paulinos, dos corintianos e vai por aí afora? Por que o ser humano busca isso? Porque o ser humano tem dentro da natureza dele a necessidade de pertencer. Por que a mulher do bandido apanha e não larga? Porque ela precisa pertencer. Porque o propósito de Deus em Adão e Eva, que é refletido a nós, é pertencimento, é aceitação. Vocês querem uma outra pesquisa do IBGE, 10 anos atrás? Fizeram com drogaditos. Sabe o que descobriram? Que as famílias que comem na mesa, junto com os filhos têm incidência quase zero de drogadição. Você corrige um problemaço como é o das drogas, fazendo o quê? Colocando ele na mesa, teu filho na mesa. Aliás, a Bíblia é a Bíblia. Porque o Salmo 128 diz o quê? Teus filhos, ao redor de tua mesa, serão como rebentos da oliveira. Meus queridos, a Bíblia dá todas as pistas. É só a gente cavucando, garimpando, que a gente vai descobrindo aquilo que é necessário. Então o ser humano tem o instinto de pertencer através dessas duas pernas. Por que alguns vão pertencer a gente? Aquela coisa excessiva. Pertencimento. E por que alguns vão pertencer ao trabalho? Porque busca pertencimento através do quê? Do trabalho.
Porque no trabalho tem muito elogio. Nossa, que bem feito, obrigado, vou te dar um aumento. Nossa, a gente não conseguiria se não fosse isso. Está dentro da gente. Dá uma paradinha. Vamos aplicar esses princípios que eu estou ensinando na educação de filhos. Vamos aplicar o princípio que eu estou ensinando no casamento. Se tem necessidade de pertencimento, quando foi a última vez que você virou para a tua esposa e falou, querida, obrigado pela comida, estava uma delícia. Quando foi a última vez que você fez isso? Porque se você faz, o que acontece com a pessoa? Se liga a você. Olha que bobagem. Por isso que Mateus 25 diz assim, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o monte te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Gente, aquilo é uma bomba de pertencimento. Imagina teu pai falando isso para você. Ê, moleque, mas filho do papai mesmo, hein? Vem cá, menino, olha que coisa boa que você fez. Gente, isso faz o quê? Gruda, porque o ser humano tem necessidade de pertencer. Está na natureza. Não adianta você lutar contra. O que nós temos é que conduzir de forma saudável esse tema. Os irmãos estão conseguindo entender? Aplica isso na educação de filhos. Está entendendo? A mulher, aplica num homem que é um pouquinho mais sensível. Você vira para o homem, chega nele e diz assim, ai querido, a gola dessa camisa não está legal. Tá boa, viu, irmã? Mas a gola dessa camisa não está legal. Ó você fazendo isso daqui nele. Ai, troca essa camisa, você vai ficar melhor, põe aquela, você fica tão lindo com aquela, te amo, te quero, te desejo. Põe uma mulher fazendo isso. Como é que o homem se sente? Pertencendo. Se ele for mais seco, vai dentro da secura dele. Até ele desarmando. Então o ser humano tem a necessidade de pertencer, gostemos ou não. Eu vou trocar pertencimento por uma outra expressão. Eu vou trocar a palavra pertencimento pela palavra aceitação. Quando eu aceito plenamente o outro, ele se sente pertencendo. Fez sentido? Valendo um chocolate. Quem que me diz qual palavra na Bíblia que expressa aceitação? Vocês vão saber, claro que vão. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Pronto, perderam a chance. Alguém sabe? Qual é a palavra na Bíblia que expressa aceitação? Mas eu queria uma palavra só. Não. Sabe qual é a palavra? Graça. Sabe o que graça significa? Aceitação. Literalmente. Graça significa aceitação. Se a gente tiver tempo, nós vamos estudar um pouquinho essa palavra para os irmãos entenderem isso. Então, quando eu dou para os meus graça, eles fazem o quê? Unem. Mas se você não der graça, se você não der pertencimento, não der aceitação, gente, não tem jeito. Não tem o que fazer. Os irmãos estão conseguindo entender? Aceitação, pertencimento, perna do trabalho, perna do desempenho, tá? Muito bem. Gênesis capítulo 2, estamos falando da natureza. Nós estamos estudando segundo a sua espécie. É isso que nós estamos olhando e estudando, tá? Segundo a sua espécie. Então eu estou dizendo que o ser humano, ele tem uma espécie, nós estamos tentando entender o que está dentro da natureza dessa espécie. Então, nós temos o pertencimento, a aceitação, que é uma necessidade, e isso vem pela perna do relacionamento e pela perna do trabalho. Tudo bem?
Feito até aqui? Deixa eu avançar. Gênesis 2 faz uma coisa diferente. Enquanto Gênesis 1 mostra a criação de Adão e Eva ao mesmo tempo, Gênesis 2 mostra a criação deles em separado. Então mostra como é que Adão foi feito. Então vamos dar uma olhadinha no texto. Gênesis capítulo 2, se não me engano, versículo 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então o ser humano é composto de 3 elementos. Pó da terra é corpo físico, fôlego de vida é o espírito, e o alma vivente é a minha psique. Deixa eu explicar para vocês. Então nós temos esses 3 elementos dentro da nossa constituição. Estou falando de novo de coisa que é da nossa natureza. Então, você pode não gostar, mas você tem um corpo físico. Você pode não gostar dele. Você pode não gostar de uma parte do seu corpo, mas você tem um corpo físico. E esse corpo físico tem uma regra de funcionamento. Você tem um espírito, que é a parte que toca a Deus, e você tem uma alma dentro de você. Tudo bem? Deixa eu olhar esses 3 um pouquinho em separado. 1 Tessalonicenses, não abram, 1 Tessalonicenses 5:23 diz assim: e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, as 3 partes precisam ser santificadas, conservadas íntegras e irrepreensíveis até a vinda do Senhor. A parte física é fácil de ver. Por quê? Qual é o nome da irmã? Camille. Eu estou olhando a Camille. Quem a Camille é? É o corpo dela. Esse daqui, essa daqui é a Camille. Então eu identifico a Camille pelo corpo físico da Camille. Eu sei que é ela. Então, na hora que eu ver ela amanhã, a Camille chegou. Aquela é a Camille. Eu sei identificar pela parte física. Porém, a Camille tem um jeitinho de ser, que às vezes é bom, às vezes é ruim. Quem é a Camille? O corpo físico eu sei, mas quem é a Camille? A Camille é o que ela pensa, a emoção que ela tem e o que ela faz. Pensamento, emoção e vontade. Os irmãos lembram disso dos estudos? Todos vocês já ouviram? Quem nunca ouviu isso? Levanta a mão. Todos os irmãos já ouviram. Então, o funcionamento nosso é pensamento, emoção e vontade. Quem teve raiva essa semana? Levanta a mão. Levanta alto. Olha lá. Nossa, dá isso em Rondônia? Achei que era só para as bandas de baixo. Por que tem raiva? Raiva é uma emoção. Essa emoção deriva de algum pensamento. Então, nós temos emoções, raiva, medo, tristeza, angústia, ansiedade, tudo isso é emoção. Habita aqui na emoção da Camille. Mas o que faz essas emoções virem para fora? O que a Camille pensa. Dependendo do jeito que ela pensar, ela vai sentir. Então, por exemplo, eu vou falar da perda de alguém. Um irmão da igreja morreu. Como é que ela vai estar amanhã? Triste. Porque o pensamento é morte, o sentimento decorrente daquilo é tristeza. Então você precisa entender que quando o seu filho está agitado, quem aqui tem criança agitada? Levanta a mão. Quando o seu filho está agitado, a agitação habita na emoção. Tem alguma coisa rolando dentro da emoção dela. E essa coisa tem que ser despertada onde? Pelo pensamento. Então a gente vira e diz o quê? Para, moleque. Para, moleque. Eu já te disse que é para parar.
Mas não vai ter jeito, vou contar até 3. 1, 2. Olha o olharzinho dele para mim. 2 e 1, 2 e 2. Torcendo para ver se ele não faz nada, né? Para você não ter que disciplinar ele. E aí você pega, vai lá, disciplina e não corrige. Às vezes não corrige por quê? Porque a mente está estimulada de tal forma que a emoção está agitada. E o corpinho só está revelando o que está ocorrendo lá dentro. Então, se nós não entendermos a maneira pela qual nós funcionamos, nós não somos cooperadores com o Espírito Santo de Deus. Faz sentido? Nós precisamos ser cooperadores com o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo respeita a maneira pela qual é a nossa natureza, a maneira pela qual nós funcionamos. Vocês estão me entendendo? Então, a Camille vai ter o pensamento, a emoção e a vontade. Se ela for mais afetiva, ela toma decisão pela emoção. Se ela for mais seca, ela toma decisão pela mente. Então, uma pessoa mais objetiva, ela toma decisão pelo racional dela. Se é uma pessoa mais emotiva, toma decisão baseada na emoção dela. Vocês estão conseguindo me entender? Mas se tudo começa na mente, o que alimenta a mente? Os 5 sentidos. Visão, audição, tato, paladar e olfato. Os 5 sentidos jogam informação para a mente da pessoa. E essa informação vai ser traduzida numa emoção e depois numa conduta. Vocês estão me entendendo? Mas, meus queridos, como é que nós fazemos com uma criança de 5 anos com um celular na mão? Qual é o nível de estímulo que ele tem? Você joga o mundo na cabeça dele. Aliás, eu só estou com o celular... Gente, eu quase não uso. Eu sou liberto. Mas estava no meu bolso. É porque eu tenho um aplicativo com os originais. Se eu precisar de algum original, eu preciso parar a mensagem e ir buscar ele. Vocês estão me entendendo? Mas eu não tenho problema nenhum com o celular. Mas nenhum. Mas como é que uma criança faz hiperestimulada por isso daqui? Jogando informação na mente o tempo inteiro. Então o que a gente faz? Não dá celular. Mas para você não dar o celular, o que você vai ter que fazer com o teu celular? Diminuir o teu uso. Ô César, mas eu trabalho. Mas você trabalha à noite? Então dá para chegar em casa, se você não trabalhar à noite, e guardar ele. Para não ter estímulo. Dá para tirar os aplicativos e vai por aí afora. Então, a gente depois, se chegar nas questões práticas, a gente conversa sobre isso. Mas você hiperestimulando o cérebro, não tem jeito de resolver. Por quê? Porque eu já sei que o corpo é uma antena que recebe informação para a mente. E que através dessa informação eu vou sentir e eu vou decidir como agir. Vocês estão me entendendo? Queridos, tem criança que tem 50 anteninhas na cabeça dela. Gente, tem criança que é ligada. Tem criança que é antenado. Mas é ligado. E se a gente não cuidar, a gente perde a formação dos nossos filhos por causa desse estímulo, desse excesso de estímulo. Vocês estão conseguindo me entender? Então, segunda coisa do funcionamento, nós temos uma alma e nós temos um corpo físico. E o espírito? Meus queridos, o espírito é a parte que toca a Deus. O espírito é imaterial. A Camila tem um espírito. Só que eu não vejo. E é interessante porque tem texto bíblico, porque aqui diz assim: e formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e soprou nele o fôlego de vida, e ele se tornou alma vivente. Qual é a ordem? Corpo,
espírito e alma. É interessante que tem texto bíblico que diz que o espírito saiu e a pessoa morreu. Porque a gente pensa o quê? O corpo morre e o espírito sobe. Mas nós temos textos bíblicos que nos sugerem que Deus chama o espírito para ele de volta. E o espírito torna a Deus que o deu e o corpo torna o pó. Vocês estão entendendo? Diz o texto de Eclesiastes. Então a gente vai entendendo pela ordem esse funcionamento que eu só tenho um jeito de eu morrer. Se Deus hoje recolheu o meu espírito. Ô César, estranho, hein? E o infarto que você morreu? E a veia entupida? É verdade, Deus usou tudo isso. Mas Deus chama o espírito para então partirmos para o Senhor. Então nós temos esses 3 elementos dentro de nós. Qual é a única parte que é eterna? O Espírito. Os estudiosos, quando a gente estuda, a gente diz que o homem é tripartido. Espírito, alma e corpo. Mas os estudiosos mais afincos e melhores dizem que o homem é bipartido. Espírito e alma e corpo. Por que que eles dizem isso? Eles dizem isso porque quando você estuda a palavra alma e espírito no original, a função deles se mistura. Então, às vezes o texto usa a palavra espírito falando uma função da alma. Então, particularmente eu acredito que para estudo nós olhamos em 3 partes, mas a fim de sabermos quem somos é em 2 partes. Então, por exemplo, eu creio que minha esposa está na eternidade com o Senhor, sem um corpo, em espírito, mas com o jeitinho dela, com a natureza dela. Aquela natureza mais alegre, entusiasmada. Vocês estão me entendendo? Quando minha sogra partiu, eu imagino que a hora que o Senhor Jesus ficou de pé para receber minha sogra, ela estava atrás do Senhor. Ai, mãe, que bom que a senhora chegou. Vem cá, vamos passear, vamos achar uma nuvem. Deixa eu contar para a senhora como é que é bom isso daqui. Esse jeitinho dela, que era a psique dela, particularmente eu acredito que está na eternidade. Agora, sem pecado, santo, de um jeito correto. Vocês estão me entendendo? Então, segunda natureza que nós temos que entender dentro de nós. O corpo físico joga informação para a alma. E a alma vai reagir baseado com essas informações. O pensamento vai determinar a emoção. E o pensamento e a emoção, queridos, eu tenho texto para tudo isso. Só não estou indo por questão de tempo, tá? Mas tem texto para a gente olhar tudo isso daqui, tá? Então, e esse espírito e essa emoção vão determinar o que a pessoa vai fazer. Tudo bem até aqui? Isso está dentro da nossa natureza. Gente, vocês querem uma coisa? É muito comum eu pegar nos aconselhamentos dos irmãos nas igrejas, é muito comum eu pegar irmãos com os filhos tensos, agitados, irritados, briguentos, com medo, sonhando à noite, chorando por tudo, não querendo ir para a escola. Alguém aqui tem alguém perto de você com essas características que eu citei? Criança com raiva, com medo, não querendo ir para a escola, brigando, agitada e vai por aí afora? Todos nós aqui vamos ter. Presta atenção. Em geral, quando os pais pedem ajuda, tá bom, vamos sentar e vamos conversar. A gente conversa e diz o seguinte: vamos fazer o seguinte, para saber se tem alguma coisa ou não, aumenta o pertencimento, aumenta a aceitação da criança. Você vai tirar de 10 a 15 dias. Você não vai na casa da vizinha, você não vai na casa dos teus pais, você não vai se desgastar trabalhando demais, você vai se concentrar, vai sentar, vai brincar, vai fazer coisa junto. Em geral, você tira o problema. Só por aumentar o pertencimento. Porque o pertencimento está no básico. E aí quando você dá o estímulo correto para a criança, acaba aquela angústia, aquela agitação que ela tem. Vocês estão entendendo?
Segunda coisa da natureza. Terceira e última coisa, Gênesis 3. Abram lá, por favor. Versículo 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim, e chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que eu te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Até aqui. Terceiro aspecto. Eva agora. Versículo 13. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Até aqui. Queridos, terceira coisa que está dentro da nossa natureza. Todo ser humano foge. Todo ser humano foge. Não quer enfrentar. Todo ser humano. Em escalas maiores ou menores, todo ser humano foge. Por que um drogado usa droga? Porque ele está aliviando alguma dor. Faz sentido? Mas ele começou a usar porque os amigos influenciaram. Ele precisava da aceitação dos amigos, então ele tinha a dor da aceitação. Então ele tinha alguma dor dentro dele. Faz sentido? Por que um alcoólatra bebe? Porque ele está aliviando alguma dor que ele tem. Faz sentido? Por que um homem crente fica na frente da TV mais tempo do que deve? Por quê? Por que um homem crente explode quando a mulher chama ele para uma conversa mais profunda? Por quê? Porque ele está fugindo. Por que um homem pode trabalhar demais? Porque, gente, tem fuga problemática, mas tem fuga boa. O trabalho em excesso pode representar fuga. Fuga do quê? De alguma coisa que dói. Porque só fugimos daquilo que dói. Vocês estão me entendendo? Então, todos nós vamos ter pequenos mecanismos de dor dentro de nós. E aí, consequentemente, de fuga. O homem transferiu para a mulher a culpa. Mulherada, em Rondônia isso acontece também? A culpada é a mulher? Ou não? Então, quando você espreme um pouquinho, mas também você, é instinto adâmico. A psicologia veio, numa das correntes dela, chamada psicanálise, trouxe um mecanismo de defesa chamado transferência. Então, se a Camila falar algo para mim, eu vou pegar e vou falar para o Ivan desse algo. Você está me entendendo? Eu vou transferir para outra pessoa aquilo que é meu. Por que fazemos isso? Fazemos isso porque nós temos uma tendência de fugir das nossas dores. Vocês estão me entendendo? Adão foi tão hábil que ele transferiu para duas pessoas na mesma frase: a mulher que o Senhor me deu. Porque em última instância, de quem era a culpa? Quais os mecanismos de fuga mais comuns? A mulher, no homem e na mulher. Mas deixa eu ver se eu consigo separar. Na mulher, agitação. Falar mais alto. Ficar irritada. Cobrar demais. Tudo isso é mecanismo de desespero.
É mecanismo de fuga. Ah, mas está fugindo do quê? Está fugindo da dor. Ela está tendo que gritar para ver se consegue aliviar aquela dor. Só que é um mecanismo de fuga. O nosso Senhor Jesus fugia? Não. Dele não se ouviu a voz na praça, não gritava, não falava alto, não pisava a cana quebrada, não torce aquela que fumega. Vocês estão me entendendo? Outro mecanismo de fuga das mulheres, limpeza, organização. Então, vai organizando demais, vai deixando tudo em ordem. Outro mecanismo de fuga das mulheres, distância, evita contato, evita proximidade. É muito comum em mulher ter isso, para evitar alguma dor. São os mecanismos que todos nós desenvolvemos para aliviar as dores que nós temos. Todos nós temos isso. Vocês estão me entendendo? Qual os mecanismos mais comuns do homem? Explodir. Para! Vai continuar com isso. Porque a hora que você explode, você assusta, e aí parece que tudo fica resolvido, né? Está todo mundo assustado, todo mundo diminui o tom, é um mecanismo de fuga, né? Essa onda que nós vivemos aí, de homens agredindo mulheres, é por quê? Porque os homens são tão doloridos hoje, são tão sensíveis, tão mal resolvidos, que não suportam um mínimo de desprezo. Ah, não é minha, não vai ser de mais ninguém. Vai morrer hoje. Vocês estão entendendo? É um mecanismo de fuga, numa coisa excessiva dessa. Outro mecanismo de fuga de homem, hobby, lazer, carro, pescaria, vocês estão numa região disso, futebol. Outro mecanismo comum de fuga de homem trabalho, trabalhar mais do que deve, né? Alguns homens são avarentos, tem um mecanismo de fuga pela avareza. Pode faltar. Não, a gente tem que tenta vender uma ideia, a gente tem que ser prudente, vamos guardar. Mas faz isso em excesso. Meus queridos, tudo isso é mecanismo de fuga. Vocês querem ver um mecanismo comum? Mas aí, estou quase encerrando, então eu vou perguntar. Tá? Quem aqui criticou alguém esse ano? Olha como é que eu estou sendo bom. Levanta alta a mão. Gente, em Rondônia tem disso? Então, é verdade, irmão. Não é a transferência não, né? Tem muito paranaense aqui. Sabe o que é a crítica? Você decore Romanos 2:1. Portanto, és indesculpável quando julgas a quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Criticamos o que está dentro de nós. Então o que a gente faz? Como dói em mim, eu vou falar da Camille. Né? Aí eu vou falar mal dela. Eu acho que não deve, né? Mas eu posso fazer. Então, a gente tem esse mecanismo. Os irmãos estão entendendo? Isso é instintivo. Se não corrigirmos desde cedo, se não ensinarmos a lidar desde cedo, é difícil corrigir na juventude ou mais tarde. Os irmãos estão entendendo? Então nós estamos dando aqui um perfil de como é o ser humano, da natureza nossa, para amanhã a gente avançar nas condutas que a gente tem que ter. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado pelo teu amor e pela tua graça. Obrigado pela tua palavra, que é uma lâmpada, é uma luz para podermos andar. Senhor, nos ajuda. Nos ajuda. Temos tanto esse instinto em nós, essa natureza pecaminosa, nos ensina a lidar com tudo isso, para que o teu bom nome seja glorificado. Purifica os irmãos individualmente, purifica os casamentos e, Senhor, preserva os nossos filhos. Faz isso, eu oro, em nome de Jesus. Amém.
Amém, irmãos. Deus abençoe.